Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? A vida é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Tchekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Tá bom. Bem, quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Tudo bem, daqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. Uma última pergunta para acabar a nossa diversão. Leandro Carnal. O que é a vida? Bom, as respostas são variadas. Para mim, a resposta também já foi variada, ela já foi difícil, ela já foi complicada, cheia de complicações falsas ou reais. Hoje é um momento muito melhor, porque a maturidade me trouxe neste momento uma estabilidade pessoal para poder colocar as coisas em perspectiva. Então, hoje a vida para mim está junto às pessoas que eu amo. A vida para mim é profundamente o ato de descobrir coisas pela leitura, o ato de descobrir coisas pela arte, o ato de viajar e encontrar pessoas diferentes, a descoberta dessas coisas, poder ajudar pessoas, coisas pequenas, não épicas, não grandes questões. Aquele projeto de vida que Sartre falava e que me seduziu no início da minha carreira, eu acho que hoje um projeto de vida começa de manhã e vai até a noite e se recupera ou não no dia seguinte. Mas essas pequenas coisas, hoje eu me permito. Há alguns meses passando por uma casa e vendo um pé de ipê amarelo, inteiramente coberto de flores, eu parei o carro, desci e fui fotografar o ipê. Isso eu não faria há 30 anos. Poder fazer isso, olhar sobre um ipê em flor, neste momento é minha resposta. A vida é feita dessas pequenas e aparentemente banais coisas que me deixam feliz, como fotografar um ipê em flor, em pleno apogeu desta floração. Leandro, o que é a vida? Again, não cheguei ao ponto que eu acho que é isso. Por exemplo, está tentando me definir diante da sua pergunta, me esforçando para achar uma palavra ou uma frase de improviso sobre algo que eu não tenho domínio ainda, porque provavelmente me falta, Antônio, a última de todas as descobertas, a mais densa de todas, que é a morte. Talvez eu possa responder naquele momento que Vieira diz que se fecha atrás de nós uma porta eterna e se abre outra eterna e eu estou no meio dos dois caminhos e não posso retroceder e tenho medo de avançar. Neste momento eu poderia definir o que foi a vida. O que ela é um processo que eu ainda estou descobrindo bastante. E ela mudou tanto para mim, tantas vezes nesses anos, que eu ainda acho que pode ter coisa muito interessante pela... Não faça isso. Eu vou terminar a nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, atenção. por favor. Esther Bridge. Por favor. O que é a vida?
Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse pra mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida pra mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas pra mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Muito prazer em conhecê-lo. Eu não levanto porque eu estou mais velho. Isso é sacanagem, cara. Qual Sacanagem, isso é sacanagem. Eu vou sair mal. O que eu fiz? Me autografa pelo menos o lenço seu, me dá alguma coisa. Hã? E não chorei? Sem chorar, para eu limpar. Limpe as minhas lágrimas, pelo menos. Fracassei. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Antônio Petkov. O que é a vida? A vida é um fogo sempre queimando. A vida é como fios desencapados. Quem consegue desembaraçar fios desencapados? Petkov, o que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Tá bom, daqui um abraço, que é a coisa mais falsa daqui é um abraço. Olha aí. Olha só. A última pergunta para acabar o nosso diálogo, que eu achei muito bom. Roberto, o que é a vida? Os traços da vida são o excesso, a surpresa, a fecundidade. Nós não temos limites pré-definidos. A vida é essa profecia permanente, essa epifania constante, esta descoberta de algo que não imaginávamos existir nem dentro de nós. Isto é a vida. O que é a vida? A vida, eu dizia, é essa experiência primitiva de ser. E o ser maior do que tudo que nos cerca. Isto é a vida. A vida é a criação permanente do novo. É isto que é a vida. O que é a vida? Eu dei a minha ideia sobre o que é a vida. É assim que eu entendo a vida. A vida é fecundidade. Não no sentido físico apenas, mas no sentido moral também. Então, vem aqui, dá um grande abraço, que terminamos a entrevista. E você foi maravilhoso. E a única coisa falsa desse programa é o abraço. Tá bom? Mas não é falso. E aí são fotografias que você nunca verá, não sairá no jornal, não sairá na televisão. Mas esse fotógrafo não adianta nada. Antes de terminar, vou fazer uma pergunta muito simples. O que é a vida? A vida, em geral? A vida é isto. Eu não sei o que é. Eu acho que todo dia a gente vive. A vida é uma força. Eu acho que a vida é a esperança. Acho que quando você não tem esperança, você não tem vida. O que é a vida? Cada vez que eu faço parto de uma criança, ela olha para mim e eu falo bem-vinda. Para mim, aquilo é a vida.
ela nascendo. A vida é nascimento, a vida é sofrimento. Olha, você agora levanta, me dá um abraço. É a única coisa falsa desse programa, é o abraço. Flávio Gicovati, o que é a vida? Então, essa pergunta eu vou responder de uma maneira talvez estranha. Justamente por isso que eu não queria que você ficasse fazendo perguntas outras diferentes das que você fez, porque ela transborda de longe o meu nível de conhecimento. Não sei responder. Não sei o que é a vida. Eu sei que a vida acontece, eu sei que a gente, quando se conscientiza de que está vivo, o fato já está consumado. A segunda consciência é de que ela é finita, o que dá a característica dramática e, ao mesmo tempo, intrigante e estimulante da vida. Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam muito incomodadas com o fato de nós vivemos numa condição de incerteza e que, portanto, não sabemos nunca quando e como tudo vai terminar e de que modo. Não é? É absolutamente indispensável para que o homem possa ser aquilo que ele é, porque se a gente soubesse que vai viver tantos anos em tais condições até o dia tal, provavelmente nós não teríamos o estímulo, a criatividade e a intrigante cultura que fomos capazes de construir. Então eu vou fazer a última pergunta mesmo. Sim. Flávio Gicovati, o que é a vida? Não sei. Então dá aqui um abraço, que a única... Douglas Belchior, o que é a vida? A vida, para mim, a vida é uma passagem bonita em que a gente tem que aproveitar todos os momentos com as pessoas que a gente ama e fazer, no meu caso, o que eu acredito, que é fazer uso da minha vida e dedicar essa vida à luta social e à busca por uma sociedade mais justa e sem racismo, sem opressões, sem injustiças. O que é a vida? A vida é uma experiência revolucionária. O que é a vida? A vida é a sua entrega às pessoas que você ama. Você sabe muito sobre o que é a vida. Eu vou perguntar de novo. O que é a vida? A vida é resistência cotidiana. Tá bom. Então levanta e me dá um abraço. O que é a vida? Olha, a vida é ter vivido, viu? A vida é ter feito, não experiências pela experiência, não experiência boba que provoca ou a sordidez ou até o êxito, mas a vida é procurar viver em solidariedade, em primeiro lugar. Eu acho que o amor, em todo o sentido, até no sentido erótico, que é o ápice, mas o amor é que define a vida. Viu? Então, ao viver, nós temos que viver com amor. Quando eu me rebelei com a minha geração, nós nos rebelamos contra a ditadura por amor. Por amor, não foi por ódio. Não foi por ódio, foi por amor. Eu acho que viver é viver com amor. E fazer aquilo, tanto quanto possível, fazer aquilo que nós também amamos. Flávio, o que é a vida? É a existência de viver com amor. Flávio, o que é a vida? A vida é aquilo que nos conduz à morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? A única prova de que vivemos é que um dia nós vamos morrer. Então a vida, Antônio Abujamra, Abu, que eu conheci em Porto Alegre, quando ele recém tinha vindo de São Paulo, nos anos 1950.
A vida é o caminho para a morte. E a morte é a única prova da vida. Viu? Então, a morte pode ficar desesperada porque você ainda vai levar um longo caminho até a morte, então ela está desesperada. Mas a pergunta é a seguinte, Flávio, o que é a vida? Pela 90ª vez, a mesma pergunta. E eu vou dar a mesma resposta. Tá bom, então chega, dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. É um abraço. Olha aí, sorria, se divertiu um pouco. Gustavo Gomes Silva dos Santos, o que é a vida? Eu encaro a vida como uma jornada que você tem que decidir. É cheia de escolhas, você sempre vai ter uma escolha. Você pode escolher ser bom, você pode escolher ser ruim. Você pode escolher ser alguém que as pessoas gostam de estar perto, você pode escolher alguém que as pessoas querem distância. Você pode escolher alguém que é amigo de todo mundo e você pode escolher ser aquela pessoa isolada. Então, a vida é como uma jornada cheia de escolhas. Você que escolhe. Você tem o poder de escolher. Então, eu vou fazer a última pergunta para pararmos com a entrevista. Marcelo Castro, o que é a vida? Eu vou parafrasear uma grande escritora, Eliane Brum, que ela fala que a vida é você sempre planejar e você sempre construir uma coisa para ali na frente, isso tudo destruir, você tem que, a partir do zero, seguir o seu caminho de novo e sempre reconstruindo e sempre aprendendo a lidar com esses problemas dela. Para mim, a vida é aprendizado, é troca, é experiência, é contato humano. Tainá, o que é a vida? É isso. Eu acho que a vida não sei, é muito mais do que simplesmente querer, é vivenciar, sabe? É sentir. O que é a vida? Eu acho que são um monte de acontecimentos e desacontecimentos que faz você seguir e simplesmente olhar para o seu coração e fazer o que ele te diz. Não sei, já é uma bagunça de tudo, uma junção de muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Tá bom, então dá aqui um abraço. Obrigada. A única coisa falsa desse programa é o abraço, viu, querida? Obrigada. Não sei mais. Acho que é tudo isso bem. junto. Parou, um abraço aqui. Muito obrigado. Obrigado. Você estava jovem. Uma pergunta muito simples para terminarmos a nossa conversa tão maravilhosa. Me diga, Bolognese, o que é a vida? Eu vejo a vida como uma grande oportunidade, uma possibilidade de existir. E aí cada um de nós faz o que puder, o que conseguir dessa possibilidade. O que é a vida? A vida é um processo sistêmico, cheio de mecanismos de feedback, de retorno e tudo mais, mas eu continuo achando que isso todos são abordagens científicas que para mim não interessam muito. Para mim o que me interessa é a abordagem afetiva. E do ponto de vista afetivo, eu acho que a vida é uma grande oportunidade. Desculpa, mas eu acho isso. Você é maravilhoso. Fica aí, fica sentado. Fica sentado, eu levanto, eu te cumprimento. Ah, mas Abu, deixa eu levantar. Fica aí, fica quietinho aí. Eu digo que você é muito divertido. Ah, que bom. Você fala muito bem. Obrigado. Um pouco de talento a mais. Vou fazer uma pergunta muito simples para você. Monique, o que é a vida? É um sonho brevíssimo de Deus. E é tão breve que você não pode perder tempo. Você tem que... Você acha a vida uma causa perdida, não? Eu acho ela encantadora. Acho que a vida é encantadora. A gente quer estar vivo o tempo inteiro, né? Ela te oferece uma série de coisas maravilhosas.
Mas é uma causa perdida, sim. E a felicidade é uma ideia velha. Eu sou muito feliz, Abu. Assim, apesar de tudo isso, mas eu tenho felicidade assim, sabe, de repente encontrar o suspensório ideal e te dar de presente, de conseguir uma coisinha, de hoje ter levado para Marina Lima, aniversário dela, um laço para ela usar na cabeça e ficar feliz, enfim, é isso. E quando é que você vai para um convento? Nunca. Depois de tudo isso. A verdade é tudo aquilo que o homem precisa para viver e não pode ganhar nem comprar dos outros. Todo homem deve produzi-la sempre no seu íntimo, senão ele se arruína. Viver sem a verdade é impossível. Mas não exagere o culto da verdade. Não há um único homem no mundo que não tenha mentido muitas vezes e com razão. Provocações. Nós somos uns escoteiros em matéria de provocações. Quem nós temos aqui hoje vai mostrar que nós somos uns bebês em matéria de provocações. Olha só como é que nós vamos começar a apresentar a pessoa que está aqui ao meu lado. Preparem seus corações. Eu gostaria de ser menos idiota do que sou. Não fui eu quem disse isso, pode ter certeza. Uma vez foi o entrevistador que está aqui ao meu lado que disse isso. Sim, entrevistador. Inclusive porque antes disso foi uma espécie de farol da moda. Só pensavam nele. Para as mulheres da elite desse país, ele era o único, o maravilhoso. Outra coisa que, apesar de ver cercado de mulheres, ele disse: eu acho que a grande causadora da desgraça do mundo é a mulher. Uma misoginia strindbergiana. Eu não vou perguntar a vocês se ele está aprovado como provocador, porque tudo isso e muito mais ele já dizia na televisão antes deste programa existir. Em que canal? Ele trabalhou em todos os canais, todos. Considerado briguento, temperamental. Passou por todos os canais, em todos teve vida curta, às vezes não. Era um sucesso. É corajoso, provocador. Ele é Clodovil. Clodovil. Vamos lá. Hoje, você gostaria de ser menos idiota do que é ou de ter sido menos idiota do que foi? A frase é boa, né? Mas isso aí é um pouco em cima daquele... Primeiro, como vai, Bujan, tá bom? Mal, e você? Não, eu tô ótimo. Aproveite porque passa. Mas isso, eu sei disso, mas é que normalmente quando... você sabe o que é um chato, não? Chato é aquele que é capaz de ser brilhante no café da manhã. É? Pois é, mas a minha teoria de chato é ser aquele que você pergunta como vai e ele resolve contar. Ai, que inferno, né? Conta a história da vida. Pois então, por que você fala, tá bem? Tá ótimo, então, não estou bem, acabou, pronto. Agora, o porquê de tudo isso, né? Nem pensar. Agora, como eu estava dizendo para você, eu acho que é um pouco em cima daquilo, eu só sei que nada sei, né? Por que veio essa frase, hein? Eu não me lembro, eu não sei onde você garfou isso, eu não sei de que matéria é isso. A internet é cruel. A internet? É da internet que você... Jornais. Eu quero fazer uma pergunta simples para você. Uma pergunta muito simples. Clodovil, o que é a vida? Seria bom se eu soubesse, né? Se eu soubesse, eu não contaria para ninguém, né? Porque não tentaria contar, é bobagem isso. Não começa a provocar assim. Não, mas é verdade, não contaria Você sabe o que é a vida? Não sei. Se você não sabe, invente para nós o que é a sua vida. Não, eu sou o da vida, é diferente, né? Mas saber o que é a vida é impossível, imagine. A única coisa que eu tenho certeza é que todos nós, tanto você quanto qualquer câmera, qualquer telespectador, todos nós temos medo de 3 perguntinhas banais. Para quê, por quê e para onde? Isso eu tenho certeza. Isso todo ser humano tem medo mesmo. São os medos maiores que a gente tem, né? Se você tiver medo, eles vão te estraçalhar, não deve ter medo. Mas eles estão todos querendo o medroso para jogar em cima deles as suas frustrações. Mas eu não tenho medo por uma razão muito simples, porque eu sei que o diabo não existe. O diabo é o próprio medo, né? Porque isso acontece na hora do nascimento. Como que o diabo não existe? Eu estou fazendo o diabo no teatro, você me diz isso? Não, Eu quero comprar a sua alma. Não, você não vai. A minha você não precisa nem comprar, eu te dou. Te entrego, já está aí, né? Está em liquidação. Não é isso não, mas é que eu não acredito mesmo no diabo. O diabo não existe, porque Deus não criaria antítese dele. Para quê? Para se encher o saco? Clodovil,
eu gostaria de que Deus me levasse embora. Você disse isso numa entrevista há menos de um mês. Uma semana há 15 depois dias. saiu numa revista. Quero dar um novo rumo à minha vida. Isso é uma crise existencial? Quer ser o rei da incoerência? Não, não é isso, não é assim. Porque primeiro que todos nós somos incoerentes, a vida é uma incoerência mesmo. Isso não tem jeito, para qualquer pessoa, para os burros, para os não burros, para os espertos, não espertos, para os que se deram bem na vida, os que não se deram bem na vida, isso é para todo mundo. O destino do homem é como o vento, vai para cá e para lá. Isso. E o vento é uma coisa muito bonita, porque o vento para mim, é a imagem da espiritualidade.